Nós vamos dar início ao ato por uma educação pública de qualidade no Estado de São Paulo e apoio à greve dos professores no Estado de São Paulo. Gostaria de chamar para compor a mesa, para me ajudar aqui a secretariar, o companheiro Riesco, a Célia, que é a coordenadora da subsede da APEUESP, aqui na Baixada, a Regina, representando a coordenação da macro do Partido dos Trabalhadores na Baixada. Gostaria também de chamar para compor aqui a mesa o vereador Juraci Francisco, licenciado da Câmara e hoje secretário de Mobilidade Urbana da cidade de São Vicente. Quem vai começar? Bom, boa noite, amigos, amigas. Nós, nesse início do ano de 2015, temos enfrentado alguns problemas no país de forma a equacionar as contas da União, do Estado e dos municípios. E o que se tem que discutir é a qualidade desse enxugamento, desse enfrentamento do problema fiscal no país, e é isso que hoje está em discussão no país. E no Estado de São Paulo não dá para ser diferente. O governo de São Paulo cortou 41% do orçamento da educação, que é um investimento fundamental para o desenvolvimento do nosso país, do nosso povo, e que isso, obviamente, vai ter reflexos muito ruins ao longo dos anos. A ideia deste ato é começarmos a discutir a questão da educação. A cidade tem problemas a serem enfrentados na questão da educação. Nós temos aqui a área continental e nós temos um problema sério aqui, é que boa parte da população da área continental acaba não tendo o atendimento da escola de segundo grau, nível médio, né? Tem áreas que a gente não conseguiu prover, e esse é um desafio que o Estado tem que ter, o município, e a gente quer fortalecer essa luta. Eu vou abrir a palavra para a mesa, depois a gente vai abrir a palavra de forma livre aos presentes. Eu quero então que use a palavra primeiro o Riesco. A coordenadora fica por último, não é melhor? A Célia. Então a Célia. Estava desligado? A minha voz já, sem o microfone já dava para ser ouvida. Agradecer aqui ao vereador Alfredo Martins por ter a iniciativa desse ato público em defesa da educação pública do Estado de São Paulo. Nós protocolamos uma moção de apoio em todas as câmaras municipais, daqui da área de abrangência da nossa subsede. Fizemos já audiência pública na Câmara Municipal de Santos, na de Praia Grande, Guarujá, e agora São Vicente teve essa atenção especial, que além de a gente protocolar a moção de apoio, a iniciativa do vereador Alfredo Martins está fazendo essa audiência, né, esse ato público em defesa da educação. Aqui todos os professores, toda a comunidade sabe o que vinha acontecendo no Estado de São Paulo, um total descaso com a educação pública. Nós tivemos cerca de mais de 3.300 salas fechadas esse ano, ocasionando falta de emprego para os profissionais da educação. Professores titulares de cargo acabaram assumindo várias unidades escolares porque não tinham aulas para eles. Ou a escola que passou a ser escola de tempo integral e fechou noturno. Então, muitos professores acabaram ficando desempregados.
Tivemos até, infelizmente, em várias escolas do Estado, que é o estado mais rico da nação, até a falta de papel higiênico nas escolas, como está ali o cartaz. Então, a verba foi cortada, nem material para impressão, até papel higiênico faltou nas escolas. Quando a gente fala num reajuste de 75,33, muitos que não desconhecem podem achar absurdo o que nós estamos pedindo. Mas o que a gente pede é a equiparação salarial com as demais categorias que têm formação de nível superior. Só o que ele passa na imprensa, e aí nós somos blindados pela imprensa, a mídia, né, golpista da Rede Globo, principalmente, blinda, ele fala que ele deu 45%, que é uma grande mentira. 45% foi dado ainda no governo Serra, em 4 anos dividido. Em 2014 foi a última parcela. Então, esse ano foi reajuste zero. Então, nós estamos sem reajuste nenhum. Então, além da questão do reajuste, da campanha salarial, não é só salarial, é educacional. O governo do Estado até hoje não cumpre a lei da jornada do piso, que já foi aprovada pelo STF, e o governo do Estado não cumpre a questão das classes superlotadas. Nós temos classe com 45 alunos, como é que pode o professor dar uma boa aula nessa sala superlotada? E as questões estruturais também, como a gente já falou, tem escolas que estão com teto desabando, goteiras, então não tem manutenção. Então o que a gente precisa nessa luta, não é só os professores, os alunos e toda a comunidade tem que estar junto conosco na rua denunciando, que só nós, com a nossa fala, nós não vamos conseguir. Nós não temos voz na imprensa, o que a gente tem assim, é no corpo a corpo e nas redes sociais. Porque a imprensa blinda, vocês sabem, muitos devem, aqui quase todo mundo deve saber, ou então na sua maioria, que nós estamos, os professores estão acampados em frente à Secretaria de Educação, deixaram suas famílias na Sexta-feira Santa, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, para ficar lutando para que o governo abra a negociação. Ele recebeu no dia 30 de março o secretário e falou que não tinha condições, que o reajuste seria zero mesmo e que caberia ao secretário de governo. Estivemos sexta-feira passada lá no Palácio, deu um chá de cadeira na gente, nós não conseguimos, ninguém recebeu. Então nós saímos em passeata até a Rede Globo, né, para mostrar para a Rede Globo, nesse dia ela foi obrigada a mostrar, que nós estamos em greve. E o governo até então anunciava que não tinha greve, mas agora ele já declarou, só que ele declarou que a greve é dos temporários. E não é dos temporários, a greve é de toda a categoria, titulares de cargo, OFAs, aposentados, pensionistas, de todos, que nós queremos reajuste, porque o reajuste salarial engloba todos, todos vão ser beneficiados. Então nós estamos aqui, pedir apoio de todos, de toda a comunidade, que se junte conosco nessa luta, que é a luta de todos para uma educação pública de qualidade. Obrigada. Agora eu passo a palavra à professora Regina também, que representa a coordenação da Macro. Ela vai ao púlpito. Boa noite a todas e todos. Eu estou aqui não só na qualidade de professora, sou professora aposentada e a subsede que eu faço parte é a subsede Litoral Sul. E hoje, eu sei que a subsede de Santos também tem uma boa parte dos professores presentes num ato que fizeram na Assembleia Legislativa. Vários deputados abriram espaço para estar reforçando o pedido de que o governador receba o nosso sindicato, Sindicato dos Professores, a APOESP, e que faça a negociação, sem essa de colocar que a greve não existe, que a greve é de temporário. Ele mesmo fragiliza a contratação dos professores. Eu venho aqui representando então a Macro, Baixada do PT, e o que a gente orienta e traz o apoio aqui da Macro Baixada, que engloba as 9 cidades, é que em cada Câmara onde nós temos vereador do PT, a gente solicita que eles se manifestem através de moções de apoio, solicitando
abertura de negociações e ouvir de fato a reivindicação dos professores, e que o Emerson, que é o coordenador da Macro, vai se pronunciar nos meios de comunicação, colocando o partido das 9 cidades em apoio à greve dos professores. E o que a gente pode dizer para vocês é o seguinte: nós temos setoriais dentro da Macro Baixada e nós estamos convidando os professores das 9 cidades que são filiados ou simpatizantes ao Partido dos Trabalhadores a formarmos aqui na Macro Baixada o nosso setorial da educação, para que a gente reforce a luta que a PUESP vem fazendo e para que a gente forme um corpo, para que a gente discuta não só as questões de greve agora no momento, mas que a gente possa estar lutando por educação pública de qualidade, valorização profissional, e que a gente possa estar junto nessa luta. Então, a mensagem que eu trago é de apoio à greve dos professores e que a gente vai se manifestar dessa maneira. Nas câmaras, através dos nossos vereadores, como já fez aqui o vereador Alfredo, a gente sabe que nem todas as câmaras os nossos vereadores conseguem até articular uma moção, mas que, se eles não fizerem uma moção, que se pronunciem a favor dos professores e de sua luta. Viva a luta dos professores e que nós sejamos respeitados e valorizados. Para usar a palavra agora, o vereador Juraci. Uma boa noite a todos e todas. Saudar a professora Regina, a professora Célia, em nome de quem saúdo todas as mulheres, todas as professoras presentes. Professor Riesco, em nome de quem saúdo também todos os homens, todos os professores presentes. Meu companheiro de bancada, né, hoje eu estou licenciado, mas é o grande companheiro Alfredo Martins, mais uma vez demonstra todo o seu empenho em estar participando das lutas dos trabalhadores, com a organização deste evento. Está de parabéns, Alfredo. Repudiar, né, como todos devem repudiar, a atitude do governador Alckmin, que se nega a receber os professores com respeito, que denigre a imagem dos professores, né? É uma luta justa. O salário, estava olhando aqui, uma hora aula de R$12, é brincadeira, né? Salário total, R$2.000, salário médio. Quer dizer, é complicado para um professor enfrentar todas as dificuldades que tem hoje o ensino. Se fossem máquinas, a gente diria que o governador está sucateando a educação do estado de São Paulo. Então, venho trazer aqui o meu apoio. Os companheiros podem contar com o nosso empenho também em defesa e na luta de vocês aí por melhores salários, por melhores condições de trabalho. Obrigado. Olha, a inscrição está aberta para quem quiser fazer uso da palavra. Está o Wilson ali e o Ivo, para que colete o nome das pessoas que queiram fazer uso da palavra. Já é aquele que está de vermelho, e o Wilson, aquele magrinho lá que está em pé, para estar abertas as inscrições também, tá? Então eu vou agora, vamos limitar uma fala de 10, no máximo 50 inscrições. Vamos limitar, ver que está aberta a inscrição. Passar agora a palavra ao companheiro Riesco. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, agradecer, né, a vontade, o compromisso do vereador Alfredo Martins, que tem nos acompanhado. Já na última greve, ele foi um dos primeiros, ele e o vereador Jura, que se posicionaram em defesa dos professores da Escola Pública de Qualidade. Mais uma vez, eles também foram os primeiros a se posicionar. É importante relatar que ainda faltam 2 câmaras dos 9 municípios a se posicionar, que é a de Bertioga e Cubatão, que ainda não deram um posicionamento de apoio aos professores em greve, tá?
A Célia já encaminhou o ofício para todas as câmaras municipais e falta ainda Cubatão e Bertioga a dar uma posição se apoia ou não a luta dos professores e a luta por uma escola pública de qualidade. Então nós estamos aguardando e vamos cobrar também. Vamos cobrar porque a nossa estratégia é essa, é envolver a comunidade. A Câmara Municipal, o Parlamento Municipal faz parte dessa comunidade e representa essa comunidade. E agradecer mais uma vez essa disposição e esse compromisso do vereador Alfredo Martins e do vereador Juras, que estão aqui honrando, né, o voto do eleitor vicentino como fato, né? Um voto que vale a pena. Isso é importante. Então, diante da situação que acontece, né, de descrédito em político, né, nós ouvimos muitas coisas negativas, mas tem muita coisa positiva acontecendo e muita gente honesta e decente fazendo coisas boas nesse país, e no parlamento também tem isso. Obrigado, Alfredo e vereador Júlio. Obrigado. Dando continuidade, estão abertas as inscrições. Tem alguém inscrito já? Olha, então, primeira, chamar aqui Eurides, Associação de Moradores da Gleba 2. Pelo menos o pessoal vai com a tribuna. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Eu gostaria de dizer que, como liderança na área continental em São Vicente, nós tivemos uma experiência muito grande, que assim, São Vicente brigou, o governo do estado nos devia, durante 10 anos, não mandava uma escola de 2º grau para São Vicente. E foi uma luta de 4 anos para que nós tivéssemos a escola do Gleba 2. E eu digo aqui, se nós queremos escola de qualidade, nós temos que continuar mobilizando a população, mobilizar as mães, ir para a rua, falar a verdade, porque assim, eu não tenho formação, mas eu tive muito que aprender e aprendi com a Escola da Vida. E aprendi muito. Hoje a nossa escola ela tem 2º grau, ela veio uma escola de 1º grau depois de uma luta de 4 anos, no ano de 98. Nós tínhamos, naquele momento, um levantamento de 800 crianças que andavam por outros bairros longe para poder estudar. Hoje ela já multiplicou, que até eu não sei mais o número de crianças que estudam no bairro. No ano de 99, nós fizemos um abaixo-assinado solicitando o 2º grau, porque ela veio uma escola de 1º grau. E assim, veio uma escola que para nós é uma escola boa, ela tem laboratório, ela tem a internet, ela tem toda uma estrutura que quisera todas as escolas fossem dessa forma. E só aconteceu isso com luta. Então, se a escola de qualidade que a gente tanto sonha e tanto quer, ela veio porque nós brigamos muito. E se não fosse a persistência, a insistência junto ao governo do estado, não tinha acontecido. Nós tivemos, inclusive, vereadores, pessoal que participou de governos anteriores aqui, que não nos fortaleceu em nada. E se nós não fôssemos raçuda de trazer a escola, não teria vindo. E se hoje tem uma escola, tem professores empregados, não tem um salário decente, mas tem qualidade, tem serviço, e na época do deputado Fausto Figueira, nós apresentamos um outro pedido para o quarentenário, que era uma escola de 2º grau, que naquele momento já necessitava. Fausto apresentou e até agora não veio. Então, assim, se não houver uma mobilização direta da POSP, do partido, dos professores e da população no geral, não vai acontecer, gente. Eu falo isso por experiência própria. Eu estive em Cuba, em apoio às mulheres de Cuba, e eu tive uma experiência muito gratificante, que nos fortaleceu bastante, porque assim, Cuba não tem emprego, mas ela tem, é obrigatório, escola, e todos formados de 2º grau. E aquilo me deixou assim, com vergonha de um país tão rico que é o nosso, e a gente não ter essa estrutura. Então assim, tem dinheiro, tem verba, tem pessoa para estudar. Então acho que falta vergonha dos nossos políticos, de verdade. Chamar agora a dona professora Cida Barbosa, secretária-geral da subsede da POSP.
Meu boa noite a todos, boa noite à mesa. Eu, enquanto professora da rede pública estadual, grevista, leciono há 20 anos. Estamos em greve hoje por um dos motes. Nós queremos a escola de qualidade. Não a escola de qualidade financeira para nós, mas a escola de qualidade para os pais da comunidade, para os filhos dos trabalhadores. Nós precisamos de uma escola de qualidade para que no futuro nós possamos, os vossos filhos possam galgar, ter ideais e ter um objetivo concreto. Hoje, eu estou secretária da Subsede Baixada Santista e continuo, nós militamos, a POESP, Subsede Baixada Santista, milita por uma escola de qualidade no todo, no estado inteiro, porque nós temos dificuldades não só na cidade de São Vicente, mas na cidade de Praia Grande, na cidade de Cubatão, a qual eu pertenço. Todas as escolas públicas estaduais têm uma defasagem, quer seja de pessoal, porque os professores têm uma carga muito extensa e a maioria estão adoentados, quer seja de qualidade, de infraestrutura das escolas, quer seja de honorários, que nós não somos bem pagos. Nós trabalhamos e lecionamos, isso eu falo em nome da grande maioria dos conselheiros da POESP, porque nós gostamos do que fazemos, mas gostar e amar o que se faz não paga água, luz, telefone, nem nos dá uma qualidade de vida. Então, eu venho aqui encarecidamente pedir à comunidade que nos auxilie nessa briga constante do dia a dia. É uma briga constante. Eu estou no estado há 20 anos, e há 20 anos nós continuamos brigando por uma escola de qualidade. Obrigada. Senhor Edson, da Associação de Moradores do Quarentenário. Boa noite a todos. Sou vice-presidente da Sociedade de Melhoramento do Quarentenário Vila Ponte Nova. E a gente lá, a gente é carente basicamente de tudo, né? E da escola também, a gente tem 3 escolas lá hoje, que é fechada à noite. E as nossas crianças, geralmente, vai estudar em outros bairros, quando tem condições. Quando o tempo está bom, quando está chovendo, geralmente não vão para a escola, que muitos das crianças lá no quarentenário não têm condições, os pais, as mães, que possa dar um dinheiro para eles pegar a condução. E hoje eu vim essa noite aqui, vocês estão de parabéns pelo evento, tá? Tem que fazer greve mesmo, tem que correr atrás, porque a área continental, eu falando como vice-presidente da Sociedade de Melhoramento, o que acontece? Na área continental, o nosso querido governador só leva presídio para lá. Tá? Infelizmente, tá mais um. Tá? Já levaram, primeiro foi a FEBEM, depois o CDP1, agora o CDP2 e agora o presídio feminino, né? E uma escola de segundo grau, onde que a gente tem quase 30 mil famílias hoje no Quarentenário, Vila Ponte Nova e Rio Negro. E hoje eu vim fazer esse pedido à mesa, aos vereadores, que dê essa, né, que hoje a gente tem 3 escolas fechadas lá, que é o Meirelles, o Jorge e o Raul. A parte noturna, eles não funcionam lá. Se teria como o governador, o órgão federal, que consiga abrir uma escola dessa para dar aula para as crianças de segundo grau lá, né, que é de grandeza e importância, tanto para mim como pai, né, como também pai de muitas crianças que estão lá, até param de estudar por motivo de não ter condições de estudar em outro bairro ou vir para a ilha, né? Tá? É só isso, uma boa noite a todos. Obrigado. Gostaria também aqui de anunciar a presença do senhor Manuel,
que representa o mandato do deputado Luiz Fernando, que me ligou hoje à tarde. Ele estava um dos autores também da audiência pública na Assembleia Legislativa e que não daria tempo de vir, então ele estava na mesma atividade lá na Assembleia Legislativa. O vereador Zé Paulino, que havia me ligado, está tentando chegar também, está com um pequeno problema, mas também da bancada do PT. Então, nós agora vivemos um momento de 3 vereadores na mesa, que se o Zé chegar. Então, eu gostaria de chamar agora também, para fazer uso da palavra, o professor Edien. Ainda está aberta a inscrição, hein? Boa noite a todos. Eu queria continuar falando sobre a área continental, em primeiro lugar, porque, infelizmente, o colega lá do Quarentenário, eu moro no Parque das Bandeiras há 41 anos e sou professor na escola Mário Covas, no Gleba 2, e no Pinheiro Júnior, no Parque das Bandeiras. Mas, infelizmente, as notícias que nós temos, que em vez de abrir escolas no horário noturno, o governador pretende fechar. Agora, nós não sabemos quais. Então, a primeira coisa que eu peço, aproveitando o vereador Alfredo, o vereador e secretário Jura e o assessor do deputado, eu gostaria que, se vocês pudessem, porque os professores têm dificuldade, mas vocês, quem sabe, consigam ter essas informações. Por quê? Porque, infelizmente, é assim, vamos municipalizar uma escola, amanhã já está municipalizada, o professor não sabe, ele é expulso, ele é colocado na rua, vai para qualquer escola, professor é igual lixo. Professor é removido, congelado, é tratado, e antes falavam, vocês precisam se reciclar. Então, infelizmente, nós precisamos dessa informação, e eu espero que não fique só na sessão. Eu gostaria que vocês pudessem passar essa informação para a nossa subsede, com a Célia e com o Riesco. Qual escola que está para ser municipalizada nos nossos municípios? Quais as escolas que estão para ser integralizadas? Que integralizar significa o quê? O professor que está há 20 anos lá na escola, ele vai ser retirado daquela escola. Ah, não, ele pode se candidatar para ficar naquela escola, mas ele não tem garantia que ele vai ficar. Então, nós precisamos dessas informações. Por quê? Porque também tem uma lista, mas é sempre na Rádio Peão, no Popular, uma lista que algumas escolas serão integralizadas. Isso significa o quê? Um professor que dá aula no município de São Vicente e dá aula no estado, ele vai ter que escolher. Ou ele larga o estado ou larga o município. E prejudica não é só os professores, não, os alunos, porque nós sabemos que na rede municipal falta muito professor. Falta professor, não é a falta dos professores, que geralmente estão falados. Me desculpe que eu estou falando um pouquinho mais, tá? Mas é necessário. Então, eu agradeço imensamente se os vereadores, o secretário e o deputado conseguirem essa informação para a nossa subsede. E que a subsede anuncie para todos os professores, quando fica a sede Chaves. Agora, para terminar, e aí é para todos que estão aqui, na hora, eu sei que essa é a casa do povo e a casa de política, então vamos falar de política. Na hora do aperto, é o PT, não sou filiado ao PT, mas é o PT que está ao nosso lado. É o PT que está ao nosso lado. Tá? Não sou filiado, pode pesquisar. Não, nunca votei num vereador do PT em São Vicente. Estou sendo bem sincero. Para deputado estadual, para cima, sempre votei no PT. Mas para vereador, infelizmente, não. Mas na hora, é o PT que está, o deputado estadual, federal, secretário. Na terceirização, que quer acabar quem ainda não é efetivo, tem que tomar cuidado.
Então, na terceirização, mais uma vez, quem votou totalmente contra foi o PT. Então, nós precisamos nos conscientizar. E não é no momento de greve, não, de pedir ajuda. É no momento da luta. Um ajuda o outro. E muito obrigado por todos. Agora, para fazer uso da palavra, o professor Rafael. Gostaria de saudar os membros da mesa, os colegas professores, alunos, pais, membros das comunidades dos colégios, todos os cidadãos aqui presentes. Eu sou professor de filosofia da Escola Maria Dulce Mendes, aqui em São Vicente, mas por força da redução das salas de aula, tão comuns nesses últimos tempos nas nossas escolas, também fui obrigado este ano a pegar aulas em outras duas escolas, o Yolanda Conte e o Balneário das Palmeiras, em Praia Grande. Pois é. Gostaria de ressaltar aqui nessa casa legislativa que, com certeza, é possível verificar uma vinculação, uma união muito grande entre o que se faz nessa casa e o que a educação se propõe fazer. Tenho certeza que é impossível haver uma casa legislativa, uma casa do povo bem preparada, se não houver vereadores bem educados, bem formados. Da mesma forma, é impossível que as demandas cheguem a essa casa, a esses vereadores, se não houver povo também bem formado e consciente que traga aos seus representantes legislativos essas mesmas demandas. Portanto, o que se faz aqui nesta casa e o que nós, professores, fazemos em sala de aula é, na verdade, uma ação unificada. É impossível haver política, é impossível haver legislação, é impossível haver Câmara de Vereadores se não há pessoas bem formadas e, digo ousadamente, se não há o professor. Anteriormente, antes de haver vereador, antes de haver política, é necessário haver o professor que forme a todos esses. Então, num país em que sai às ruas por aí para pedir educação de qualidade, eu acho que é mais do que chegada a hora, e sobretudo nesse estado de São Paulo, nós tomarmos consciência de que essa prioridade do professor sobre todas as outras profissões, no sentido de formá-las, deve ser uma luta constante em nosso dia a dia. Não há nenhuma profissão sem o professor que a forme. E tenho visto nessa greve no estado de São Paulo, eu sou professor novo, entrei na rede em 2012, a primeira greve que eu participo, tenho visto nessa greve, mais do que a luta pela readmissão dos nossos direitos, pela recobrada dos nossos direitos, eu tenho visto uma grande liberação de alegria, de força, de espontaneidade, que infelizmente eu, nesses anos que dou aula, não consigo verificar todos os dias nas escolas. Nas escolas eu vejo, infelizmente, e até eu me incluo nisso, professores cansados, professores abatidos, professores tristes, desmotivados para preparar as suas aulas, não sem motivos. O que fazemos, se fazemos da forma que não é a correta, fazemos com muito esforço, porque as condições que temos para trabalhar são muito precárias nesse estado que é o mais rico da federação. Estados como Acre, como Piauí, Amazonas, pagam melhor os seus professores que o estado de São Paulo. E quando o vereador Alckmin fala que esse estado paga 26% a mais dos seus professores acima do piso nacional, que é muito baixo, R$ 1.917, se não estou enganado, é para 40 horas de trabalho, o governador Alckmin acha que está dizendo muito. Esquece-se ele de dizer que em 2009 essa diferença de 26% já foi 59%. De modo que houve nesses anos uma redução, uma desvalorização de mais de 50% do salário do professor do estado de São Paulo comparado com o aumento que houve do salário base nacional. Gostaria aqui então de saudar os meus colegas professores que lutam pela permanência nas suas escolas, como bem ressaltou aqui o meu colega Ediene, as escolas de tempo integral, ao mesmo tempo que parecem ser muito atrativas e positivas para a população, na verdade é uma proposta de terceirização, de privatização
embutida por trás dessa ideia, porque os professores ficam vinculados a essas escolas de uma maneira muito precária, contrariando o próprio estatuto do servidor público, que lhe garante estabilidade. Quantos colegas vocês não conhecem, professores, que foram expulsos praticamente de suas sedes por conta das escolas de tempo integral, né? Então, é em nome de uma educação, não de escola de tempo integral, mas em nome de uma educação integrada, que eu vim aqui falar para vocês, que eu venho aqui pedir aos meus colegas e a todos que estão aqui, que permaneçam nessa luta até o fim. Tenho certeza que essa persistência conseguirá muito mais do que alcançar a nossa pauta, conseguirá mostrar aos nossos alunos que enquanto estamos lutando, também estamos educando, como muitos têm dito nesses dias, né? Convido aos pais e os alunos a nos apoiarem e estarem conosco, porque o que está em jogo nesta greve é a valorização dos filhos de vocês, a valorização dos nossos alunos, é o futuro desse país, desse estado que está em jogo. Professor valorizado é professor que forma bem os seus alunos. Alunos bem formados terão profissões qualificadas, serão cidadãos conscientes, cidadãos que podem vir inclusive aqui a essa casa, pleitear da política dos seus representantes que deem voz às suas demandas, né? Então, porque eu quero, assim como todos nós que estamos aqui, que o professor seja valorizado e que com isso todos os nossos alunos também tenham oportunidades, né, e construam esse Brasil de uma forma melhor, eu digo, eu permaneço nessa greve e muito me orgulha estar nessa luta com todos vocês que nos apoiam, professores ou não. Muito obrigado. Professor André Cardoso. Boa noite, professorado do Estado de São Paulo, pessoal que está apoiando a nossa greve. Sou André, eu sou professor da Rede Pública do Estado. Hoje ministro aula em 2 escolas, no Pinheiro Júnior e no Júlio Pardo, na Praia Grande. Queria cumprimentar a mesa, na figura do vereador Alfredo, pela iniciativa de estar dialogando com os professores, abrindo a porta dessa casa que é do povo, para ouvir aquilo que a gente tem para dizer. Em nome do vereador Alfredo, queria cumprimentar toda a mesa, companheiro Jura, agora secretário, companheira Regina de Itaém, companheiro Riesco e companheira Célia. Pessoal, eu não vou me alongar muito na minha fala, até porque o nosso amigo professor me contemplou muito na sua fala. Hoje, além de ser professor, também tenho uma atuação política dentro do Partido dos Trabalhadores. Estou hoje como coordenador da Juventude do PT na Macro Baixada. Tenho rodado aí vários lugares, dialogando também a respeito da greve. O governador marcou uma reunião para o dia 23. Ele quer vencer a gente pelo cansaço. Ele viu que a gente está cada vez mais articulado, cada vez mais a gente está dialogando com os pais de aluno, cada vez mais a greve tem aderido. Essa é a primeira greve que eu participo, estou na rede desde 2012, sou categoria O, hoje no Estado. Como o Estado ele é um tanto quanto esquizofrênico, eu sou formado em Educação Física, mas atuo hoje como professor de Biologia. Isso é uma coisa que, por questão de sobrevivência, acaba atribuindo a aula de Biologia, mas eu também não concordo com isso, acredito que o aluno tenha que ter aula com um professor de formação de área específica, e essa questão da correlatas, nessa questão eu também sou um pouco contrário a isso. Só deixar um recado bem claro assim. Eu dou aula no município também na Praia Grande, e na Praia Grande, como é no município, eu não estou de greve, tenho saído todas as sextas-feiras, eu saio às 3 horas da tarde, e tenho ido para a Assembleia de moto, porque eu acredito na mobilização. Tenho ido desde quando teve a primeira paralisação, no dia 13 do mês passado, todas as sextas-feiras pelo menos eu tenho participado das assembleias. Assim que eu pude, entrei em greve, estou em greve há um mês, junto com meus companheiros. E queria dar um recado para o governador Alckmin, uma coisa que a gente tem falado muito nas assembleias. Governador,
não tem arrego. Professor está na luta, professores em luta por melhores condições, por um salário, por água nas escolas, que é absurdo a gente não ter água nas escolas, o mínimo para a gente poder trabalhar. Não é só uma greve que está visando uma questão salarial simplesmente, muito menos isso é uma novela, está virando filme de terror para o secretário de Educação e para o governador Alckmin. Governador, não tem arrego, professor está na luta, professor está na rua e a aula tem sido na rua sim. Muito obrigado pela atenção de vocês, estamos juntos na luta até sempre e até a vitória, companheiros. Chamar agora professor Manuel. Boa noite a todos e todas. Engraçado, né? Disputei tantas eleições para vir aqui e vim aqui para falar com o vereador. E estou aqui falando com o professor. Legal, né? Isso prova que a escolha foi certa. Com o primeiro professor do PT de São Vicente, eu fico muito contente do vereador Alfredo ter feito o que fez aqui. Está certo que ele cumpriu com a sua obrigação como um líder do setor parlamentar. E talvez isso que esteja faltando. Ontem, na reunião que nós tivemos, da frente da Baixada Santista de esquerda, nós esquecemos um detalhe na história. Elegemos presidente e não fizemos bancada. E por isso que a gente sofre isso. Por isso que a reforma política é uma das coisas mais importantes que tem que ser feita para que haja mudança. Para ter a reforma política, nós precisamos ter consciência. E aí, Rafael, para ter consciência, a gente não precisa ser professor de escola. Porque quando a gente vê alunos, pais, os moradores acompanhando a gente, eles estão juntos dando uma aula para o governador de cidadania. Então eu quero lembrar, nós não estamos em greve há mais de 30 dias. Quem está em greve é esse governador há mais de 20 anos, que fez esse estado pagar para uma sala de aula, um professor com 40 alunos, 30 centavos. Um professor com curso superior ganha exatamente 30 centavos. Então, governador, você não mexeu com eles, você mexeu comigo, você mexeu com a POSP, você mexeu com a sociedade, e nós vamos derrubar você, não por um bando de gente que assiste a TV Globo, que paga 1,5 milhão para se fazer sexo embaixo do edredom, ou 6 milhões para um ex-jogador emagrecer, e vem pedir na TV, olha só, para a gente colaborar para a criança. E 6 milhões de crianças nesse estado são abandonadas por esse governo. E aí, só para quem está fora do movimento, assistindo pela televisão, por gentileza, os professores que são do estado de São Paulo, pode se levantar, por favor? Faça a gentileza. Quem está fazendo greve pela primeira vez? Dá uma olhada, gente. Então não é uma greve de sindicato, não é uma greve de diretoria, é uma greve do povo, é uma greve da nação, é uma greve para quem acredita que a diferença não está numa lousa que o giz não funciona, porque é feito por má qualidade. E aí, gente, é uma coisa muito interessante. Nós temos que parar de reclamar, nós temos que dar o nosso passo. E como a gente fala nos comandos de greve, a gente só percebe que está preso quando a gente percebe que tem
aquela corrente nos acorrentando. Então, quero propor aqui, que eu acho que deve ser deixado em frente, a primeira coisa, uma frente suprapartidária social pela educação pública. Porque nós precisamos, junto com professores, pais, alunos e comunidade em geral. Para quê? Para lutar para São Vicente, Praia Grande, para as outras cidades, tá, também, para que a gente consiga colocar o plano municipal de educação em pauta. Porque a gente tem o plano nacional e nós não temos um plano municipal. E aqui vem as denúncias também. O governo fala de uma tal de escola de tempo integral, Rafael e colegas. Eu estou falando Rafael porque eu sempre falo Aline. A Aline não quer que eu fale Aline. A Aline é uma professora de Praia Grande que está fazendo um trabalho maravilhoso junto com as colegas. Então eu não vou falar da Aline, vou falar do Rafael. Certo? Hoje uma mãe me parou, Alfredo, jura? Me parou, Célia. Me parou, Regina. Me parou, Riesco. Me parou, comunidade. Sabe o que ela disse? A escola Zumira, que é de tempo integral, ficou um mês sem merendeira. Um mês sem merendeira. E onde os pais fizeram a comida. Sabe por quê? Porque a terceirizada saiu da escola. Então, gente, o Magri lá, que lá fala, teve um presidente, foi para ser fiscal, né? Vamos ser fiscal da educação, vamos vir junto com a gente fiscalizar, vamos, né, ir para a luta todos. E assim, André, não é só não ter arrego, porque se a greve terminasse hoje, eu que vos falo aqui, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa apaixonada, eu não estou nessa greve por causa de professores que não estão no movimento. Eu não estou nessa greve porque como eu sou conselheiro estadual, porque a minha direção, bem representada pela professora Célio Amado, falou para eu entrar no movimento. Eu não estou no movimento também, gato, desculpa, Paulo, desculpa, por vocês serem os mais antigos e nos dando sempre uma amostra de como deve ser luta, e que jovem não é questão de idade, mas eu estou nessa luta, principalmente, por esses professores jovens, que estão mostrando para mim, que a escolha que eu fiz, há 37 anos, escolhendo ser professor, foi a escolha certa. E não vou agradecer vocês, porque vocês me deixaram pela primeira vez, desde o dia 13 de março, sem carona. Obrigado e um beijo no coração de todos. Chamar agora professor Berenildo. As inscrições ainda estão abertas. Boa noite, companheiros, companheiras. Muito boa noite à mesa. Eu queria aqui deixar o agradecimento, né, pelo vereador Alfredo por ter tomado a iniciativa de chamar esse evento, essa atividade, né? E eu queria dizer o seguinte: eu fui professor da rede estadual, né, comecei em 1993, a Cida foi minha colega de faculdade, né? Comecei em 1993 com greve. Eu coloquei os pés na escola no dia 9 de fevereiro, né? E quando foi, se não me engano, no mês de março, foi deflagrada a greve, e eu entrei, né, e participei, enfim, estive junto, né, na época conheci o Riesco, a Célia, já nessa época também militava bastante lá, e tantos outros companheiros, né. E aí, gente, eu fiquei 14 anos no Estado, e quando houve a primeira oportunidade, eu acabei saindo e ficando na Prefeitura de Cubatão com 2 matrículas, né? Porque financeiramente
valia a pena. Então, eu larguei, né, a minha ideologia, porque eu gostava de trabalhar em escola pública, como adorei trabalhar, por exemplo, no Neves Prado por cerca de 8 anos, né, e adorava trabalhar com ensino médio, mas porque eu não via mais condições financeiras de permanecer na escola pública. Eu atuava na escola do Estado, eu ia para uma escola particular que me explorava, né, que não depositou o fundo de garantia durante os anos que eu trabalhei lá. Uma escola famosa, conhecida, baseada aqui em São Vicente, mas que tem unidades em Praia Grande, Cubatão, né? E por conta dessas e outras coisas, eu acabei optando, então, por essa carreira que eu segui lá em Cubatão. E aí, gente, é lamentável ver que depois de tantos anos, né, apesar de ter mudado a legislação, de terem acontecido, surgido novas tecnologias educacionais, de se falar em tanta coisa moderna e nova, né, e de nós termos, inclusive, acesso a essas tecnologias, né, nada mudou. Ao contrário, o resultado, né, do aluno continua cada vez pior. Nós temos uma série de fatores que dá para enumerar aí. Não é só, né, a gente fala a questão do trabalhador, do profissional de educação, né, mas nós temos também uma coisa que eu via e percebo até hoje, parece que se agrava, que é a falta de envolvimento da comunidade. Pais que sequer acompanham a rotina do filho, nem uma vez por semana, às vezes nem uma vez por mês. Isso dificulta também o resultado do aprendizado. Fora isso, né, o Estado que desmantelou a educação, e olha, passei os 14 anos e de lá para cá, eu vi que a coisa foi se agravando, né, com o fechamento de salas, com as pessoas decepcionadas com a carreira, com a violência aflorando nas unidades escolares, enfim, uma série de mazelas, né? E eu acho que, assim, a categoria está de parabéns por se movimentar, por mostrar, né, que tem que haver uma mudança no Estado de São Paulo. E não é só na educação oferecida pelo governo do Estado, não. Muitas prefeituras, por exemplo, não têm sequer, né, um conselho do Fundeb, que é onde, né, se movimenta os recursos da educação, conselho constituído de uma forma legal. Né? Tem pessoas lá que são indicadas para assinar, para dizer que as despesas estão corretas, para ir para o Tribunal de Contas e só. Né? Inclusive, então, a própria aplicação dos recursos, ela acaba sendo equivocada, né? E não acontece nada. Então, não adianta muito, de repente, a gente conseguir que se avance para 10% do PIB, né? A possibilidade de se chegar a 10% do PIB, de ter outras garantias, como, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, né? E os recursos da educação serem contabilizados por fora, porque a grande desculpa é dizer assim, não dá para fazer pela educação, porque nós temos o limite prudencial da folha. Então, essa história está acabando. Tá? Mas agora, nós temos que mostrar para a sociedade, né, que há realmente a necessidade de mudar. É lamentável ver, por exemplo, o caso aí das escolas, né, de educação integral, que o governo anunciou que vai dar merenda seca. Eu achei curioso. A barrinha de cereal e um suquinho. Um quisuco, né, que a gente chamava antigamente. Para o aluno que fica no período integral, alegando falta de recursos. E aí, no fim do ano, em fevereiro, né, por conta do superávit do Fundeb, e distribuiu o bônus mérito, que a gente sabe que é uma grande vergonha, né, no Estado de São Paulo. Então, eu acho que a gente tem que continuar lutando, sim. Os professores estão de parabéns. E eu queria aproveitar o momento para dizer assim, um ato de repúdio contra o jornalista da Rádio Bandeirantes, que criticou de forma aberta, explícita, né, os professores que fizeram a manifestação nas rodovias. Ele disse, professor tem que dar educação, que não pode fazer isso, porque isso é falta de respeito. Ora, se fosse qualquer outro grupo que estivesse fazendo uma manifestação desse tipo, contra o governo federal, contra o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, os caras diriam, olha, a manifestação é legítima. Aí ele me diz no rádio, em rádio aberta, né, que o professor tem que dar exemplo. Para falar de educação, ele tem que ser educado.
Quer dizer, nós temos que abaixar a cabeça, né, e deixar que as coisas aconteçam. Então, gente, eu queria dar esse recado, parabéns a todos, eu acho que a luta tem que continuar até o fim. Maneco, um abraço, você é um grande lutador, né, e todos os companheiros professores aqui que eu conheço de longa data, que permanecem nessa luta, porque acreditam na educação e no futuro do país. Obrigado. A inscrição ainda está aberta, eu quero pedir ao vereador Jura que tome meu lugar aqui, que eu vou fazer uso da palavra também. Com a palavra, vereador. Boa noite aos amigos. Semana passada apresentei o requerimento em moção de apoio aos professores e pedindo ao governador que tenha sensibilidade e que reabra a negociação com os professores do Estado. Queria deixar aqui meu compromisso com a POESP, que todas as semanas, enquanto essa negociação não acontecer, enquanto esta situação perdurar, esta casa enviará todas as semanas, ora moção, ora requerimento, ora indicação para que o governador reabra a negociação com os professores do Estado de São Paulo. Porque o professor, diferentemente das outras profissões, o metalúrgico lá da empresa automobilística, ele trabalha, a produção dele se dá no carro que sai ali, é imediato. O médico, quando a gente precisa, é imediato, é para salvar a vida da gente. Então a greve desses trabalhadores, elas têm um efeito imediato na sociedade. O professor, ele não trabalha o imediato, ele trabalha com o futuro do país. E quando se deixa essa situação no Estado de São Paulo, porque passam os professores, nós estamos prejudicando, não é o imediato, é o futuro do nosso país. E por isso o governador, o Estado precisa ter mais responsabilidade com esta categoria. O professor Manuel falou uma coisa e é verdade, aqui o meu papel, a minha obrigação é auxiliar o movimento de vocês, porque o mandato é do povo da cidade. Fui eleito para isso e vou, dentro dos meus limites, apoiar e caminhar junto, como o mandato tem sido feito, e quero dividir isso com a bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade. O dia de hoje não é um dia que nós estamos só fazendo ato de apoio a uma educação de qualidade e aos professores do Estado de São Paulo. É um dia em que nós estamos discutindo no Brasil uma frente contra este movimento conservador que começa a crescer no país, dentro do Congresso Nacional, em querer fazer com que a conta seja paga pelos trabalhadores. E isso nós não podemos permitir. A aprovação do PL 4330 não foi pautada para regulamentar a vida de 12 milhões de trabalhadores que têm um trabalho extremamente precarizado, que trabalham 3 horas a mais que qualquer trabalhador nesse país. E que se regulamentar, e que se esses trabalhadores passarem a trabalhar o mesmo horário das demais profissões, nós vamos criar quase 900 mil novos postos de trabalho no país. Não é para isso que a lei que está no Congresso foi votada por essa maioria e que ainda nós estamos conseguindo dar alguns retornos, porque o PSDB agora ficou com medo de dar sequência. Estão voltando atrás em algumas situações, porque o povo está na rua e é preciso sair para a rua para defender o direito dos trabalhadores, porque nós vamos precarizar a situação de todo o trabalho no Brasil. E é isso que nós estamos pautando, é essa agenda que hoje nós que estamos aqui precisamos ter claro, que nós precisamos aprofundar a mobilização do povo, porque
a pauta que se tem no país hoje do Congresso Nacional é extremamente contrária aos interesses do povo brasileiro, dos trabalhadores do nosso país. E este ato, ele está inserido nos atos que estão acontecendo hoje no país inteiro. Porque cada trabalhador que vá para o seu ato, nós temos que estar juntos. E eu quero dizer que a palavra de ordem da POSP é a nossa palavra de ordem. O professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, e aqui todos têm que sair para a rua para fazer com que essa luta amplie, ganhe a amplitude até a vitória. Parabéns, professores, contem com esta casa aqui da nossa cidade. Muito obrigado. Ainda está aberta as palavras. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Então, para encerrar esse ato, que não é um ato único, provavelmente teremos outro, quero convidar a professora Célia para que faça o encerramento oficial do nosso ato público, que, na minha opinião, é a autoridade máxima representando aqui a POSP e os professores do nosso Estado. Eu queria agradecer mais uma vez ao vereador Alfredo Martins por ter concedido esse espaço para que nós possamos discutir a questão da educação pública no Estado de São Paulo. E volto a reafirmar, como eu falei na minha primeira fala, que nós temos que estar juntos, não só professores, mas pais e alunos, para mudar esse quadro que está no Estado de São Paulo. Aproveito para convidá-los todos amanhã. Nós temos nossa Assembleia Regional, que nós vamos realizar a partir das 14 horas, no Setaporte, que é lá na rua 15 de novembro, 152, no centro de Santos, de onde sairemos em passeata, até a escola mais próxima, que é a Escola Barnabé, e voltaremos para a Praça Mauá, encerrando com um grande ato. Então, nós precisamos de vocês juntos, e na sexta-feira, nós estaremos realizando mais uma assembleia, que vai ser lá no Vão Livre do MASP, às 14 horas. Então, contamos com todos. Lembrando, na Assembleia, só professores que votam, mas todos estão convidados. É importante a luta de todos estarem junto conosco, reforçando esse movimento que é legítimo, como foi falado por todos. Obrigado a todos pela presença. Uma salva de palmas a todos nós.